Bem, a semana está terminando hiper agitada, né? De um lado, a prisão de Eduardo Cunha, a tão esperada e aguardada, e agora se falando que ele está dizendo, eu vou falar, ou seja, que ele está propenso a fazer a delação premiada, até contratou um especialista nessa área para defendê-lo. Vamos ver se não é blefe. É importante sempre destacar que o Eduardo Cunha dizia que tinha o controle absoluto da Câmara dos Deputados, e não é verdade, basta ver que ele foi cassado pelos deputados, ou seja, pelos próprios pares e tal. Ele sempre vendeu um poder muito acima do que ele na verdade tinha. Agora, os desvios atribuídos a ele são milionários, são fantásticos tal. E ele sabe que precisa fazer a delação premiada, senão a mulher e a filha, que ele usou para receber propina, assim como o Lula fez a mesma coisa, ou levará ao conjunto da família à prisão tal. A pergunta é, o que ele tem a dizer, será que os procuradores já não sabem? E se já sabem, evidentemente que não vão aceitar como um meio de diminuição de pena. Esse é o grande problema. Quando você demora muito para fazer a delação premiada, outros fazem antes do que você. E aí o que acaba acontecendo? Que a sua força de delação que levaria a diminuição de pena acabou vir a zero, né? Ou seja, ele fica na mão. É o que pode ocorrer com ele. Por outro lado, temos hoje na sexta-feira, agora a ação da Polícia Federal no Senado, em apartamentos de senadores, inclusive em conflito com a Polícia Legislativa, que acha que tem poder de polícia, a Polícia Legislativa. Acha que é quase que a Polícia Federal. E não é, né? Inclusive com a prisão de membros da Polícia Legislativa e um pente fino em alguns gabinetes de senadores. E segundo as primeiras notícias, seria do senador, entre outros, do senador Fernando Collor. E tem a Operação Acrônimo numa nova fase, e essa atinge diretamente o governador de Minas Gerais, o glorioso, ínclito e corrupto bandido, Fernando Pimentel, que todo mundo sabe. Fernando Pimentel é aquele que inventou a kitnet cofre, é o Le Corbusier do PT. O seu operador, um tal de Bené, não Benê, né? Ele tinha uma kitnet só para ficar com o dinheiro da corrupção. O importante do PT é que ele criou uma nova forma na arquitetura, por daí que eu denomino do Le Corbusier do PT, o glorioso Fernando Pimentel. A operação também vai atingi-lo. Em suma, a semana continua. Conclui-se, né, um processo de ataque, de confrontação em relação à questão da corrupção. Claro que nós ficamos satisfeitos, isso é ótimo, isso é excelente, tem de colocar todo mundo na cadeia, processá-los e tal, mas há uma questão que antecede a tudo isso. O sistema está corrompido e esse sistema possibilita a reprodução da corrupção. Não há mecanismo na estrutura de Estado que impeçam que todo mundo saqueie o Estado. Quem saqueia, os altos funcionários, a elite política e tal. Essa é a questão central. Temos de atacar o efeito, a corrupção, mas temos de, em relação à causa, criar mecanismos na estrutura de Estado que impeçam a reprodução da corrupção. Nós vamos falar agora ao vivo com o comentarista Reinaldo Azevedo. Boa noite, Reinaldo. Operação Metis no Senado. A gente já viu todos os detalhes nas reportagens, mas qual que é a sua posição em relação a isso? Olha, boa noite, Luciana. Não gostei do que aconteceu. Aliás, gostei, na verdade, eu detestei. Quando você tem uma operação dessa natureza no poder legislativo, determinada por um juiz de primeira instância, as coisas estão começando a se complicar. Note, existe o chamado poder legislativo, um dos 3 poderes da República, que compõe as nossas instituições. Lá dentro há senadores, alguns prestam e alguns não prestam. Vamos lá, qual é a origem, qual é a natureza dessa investigação, a tal da Operação Metis, que já tem um nome complicado, já digo por quê. Consta que aparelhos do Senado que detectam grampos estariam sendo usados na casa dos senadores. Vamos lá, se isto é verdade, se essas máquinas estão sendo usadas para eventuais escutas, detectar escutas, essas escutas foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal, porque afinal de contas os senadores têm o foro especial para prerrogativa de função. Logo, a única força capaz de determinar uma operação dessa natureza deveria ser o Supremo. Sim, já houve mandado de busca e apreensão na Câmara, por exemplo, houve no gabinete do próprio Eduardo Cunha, mas quem determinou isso foi o Teori Zavascki. Quando um juiz de primeira instância autoriza a Polícia Federal a invadir, atenção, o poder legislativo
Poder Legislativo, aí as coisas se complicam. Eu acho que é uma demonstração desnecessária de força. Eu costumo dizer o seguinte, que num regime em que todos temem a lei, desde que sejam leis democráticas, então a gente realmente está numa democracia. Num regime em que todos têm medo, a gente está no fascismo. Reinaldo, boa noite. Você hoje fez uma crítica na Folha de São Paulo à possibilidade de Eduardo Cunha fazer delação premiada. Ele já contratou um advogado que é especializado no assunto, o Dr. Arnes. Por que a sua crítica, Reinaldo? Ô Boris, por que boa noite? Porque daqui a pouco não vai restar nenhum punido na Lava Jato, não ser peixe pequeno. Se todos os grandes fizerem delação premiada, e até agora só tem peixe muito grande fazendo delação premiada, e saindo praticamente sem nenhuma punição, eu pergunto quem será punido. É o caso do Eduardo Cunha. Será que o Eduardo Cunha é alguém que possa denunciar gente acima dele? Quem acima do Eduardo Cunha? No mundo inteiro onde há delação premiada, as pessoas denunciam os que estão acima, não os que estão abaixo. Não é? Eu pergunto, se o Cunha fizer uma delação agora, digamos que ele envolva, por hipótese, ele envolva Michel Temer. O Michel Temer poderá fazer delação premiada? Digamos que Palocci faça delação premiada e envolva o Lula. O Lula pode fazer delação premiada? Até quando iremos na delação premiada? Essa é a questão. A delação premiada, da forma como está sendo feita no Brasil, está virando outro nome da impunidade. A delação premiada tem de ter um tempo, tem de ter um período. Olha, até tal dia nós faremos delação premiada. Depois disso, cada um arque com as consequências. Porque, afinal de contas, o Ministério Público e a Polícia Federal têm condições de produzir provas e de investigar sem as delações. Porque, senão, daqui a pouco, não haverá presos graúdos na Lava Jato. Todo mundo, daqui a 2, 3 anos, vai sair. Muito bem. E quem é que vai pagar o pato? Os brasileiros? Não é? Ou então peixinhos pequenos? Não é? Então, não faz o menor sentido agora, por exemplo, a delação premiada para Eduardo Cunha. Ele contratou um advogado que é especializado em delação premiada. Então, talvez ele tente isso. Eu quero saber quem é que ele denuncia acima dele. Alguém poderia dizer, o Lula. Não, o Eduardo Cunha não era do tipo que fosse comandado por Lula. Ele tinha o seu próprio núcleo. Então, acho que é preciso parar com isso. Chega de delação premiada. Quem fez até aqui fez, quem não fez não faz mais e vai arcar, sim, com toda a pena pelos crimes que cometeu. Boa noite a todos, mais um Momento Antagonista com Cláudio Dantas, e a gente encerra aí a sexta-feira fazendo uma síntese do que essa sexta-feira nos revelou. A gente teve a Operação METS, mais uma fase da Operação Acrônimo, desdobramentos da investigação do sítio de Atibaia, e o que a gente percebe é uma coisa só. A nossa política, ela está podre, ela está no mais baixo nível, ela chegou ao mais baixo nível que se poderia chegar. Há uma mistura absoluta do que é público, do que é privado, né? Você tem aí Sarney sem mandato, recorrendo ao Senado para fazer varredura em seu escritório particular, seu escritório, Collor pedindo para fazer, usando a estrutura do Senado para ver se tem grampo na casa da Dinda, a Gleisi no seu apartamento em Curitiba. Quer dizer, o Estado se dobra, se ajoelha diante dessas autoridades. É um quintal, né? É um quintal em que eles fazem o que eles querem, eles pintam e bordam. Mas isso está acabando. A operação da Polícia Federal mostra que isso está mudando, a consciência das pessoas está mudando, a consciência do país está mudando e não há mais espaço para esse tipo de política. Quem não mudar o jeito de agir vai para a cadeia. Assim como vai para a cadeia também o Lula e os seus filhos, e os empresários amigos dos seus filhos, e os sócios laranjas amigos dos seus filhos. Olha, não é possível que a gente, diante de tanta evidência, não veja se concretizar esse desejo de justiça. A gente espera que a semana que vem ela nos traga novidades, né, em relação a isso, possa aplacar um pouco mais esse nosso desejo, porque de fato é estarrecedor. Está aí, mais uma operação Acrônimo, está lá o Fernando Pimentel. Mais evidências em relação a Lula, está lá Lula, família, o outro indo para o Uruguai, voltando, passeando. Olha, a Oi quebrou.
maior recuperação judicial da história. O Jonas Suassuna, a quebra do sigilo fiscal das suas empresas, bancário e fiscal, mostrou que a principal fornecedora, o principal pagador do Jonas era a Oi. E o que o Jonas fazia com esse dinheiro? Ele transferia para empresas do Lulinha, do Fernando Bittar, do Calil Bittar. Então, é a prova mais cabal de que o dinheiro da Oi foi para o Lula, foi para a turma do Lula, foi para o seu grupo, foi para a sua família. Não há dúvidas em relação, não pode haver dúvidas em relação a isso. Está claro, absolutamente claro, transparente. O filho vai lá, mora no apartamento que está no nome do Jonas e gasta 1.600.000 numa reforma. Só que as notas fiscais estão lá, todas em nome dele, ou a maior parte em nome dele, em nome da mulher. Aí acabou, a justificativa cai por terra. É óbvio que o apartamento é dele e que Jonas é um laranja. E a ilha de Angra, será que também não é? E quantos outros imóveis a gente não sabe? É muito dinheiro roubado. A maior recuperação judicial da história. Está aí sendo ainda disputada. Muita gente ainda querendo pendurar esse prejuízo na viúva. Então, gente, olha, vamos encerrar essa sexta-feira com essa síntese. Síntese, inclusive, foi feita por um dos policiais do Senado que não é o que foi preso, não, foi um que foi testemunha no inquérito. Ele disse o seguinte: Cláudio não, ele estava depondo para a Polícia Federal. Desculpa, eu já estou um pouco cansado. Ele disse o seguinte, que sempre que tem operação da Polícia Federal contra senadores, contra alvos, né, no Senado, vira um entra e sai de maleta, porque todos os senadores pedem que se façam varreduras, nos seus gabinetes. Houve ainda né? Alguns deles ainda extrapolaram, ainda pediu para fazer na sua casa, etc. e tal. Mas vários outros senadores que não foram citados ainda, senadores inclusive alguns acima de qualquer suspeita, alguns que bradam a moral, que bradam contra a corrupção, também pedindo varredura em seus gabinetes. O que temem essas autoridades? Quem não deve, não teme. Por que tem uma operação policial e você vai fazer uma varredura para saber se tem escuta no seu gabinete? Você está devendo. Isso é um comportamento de bandido, não é comportamento de uma autoridade, um senador da República. É isso, gente. Esperamos que a próxima semana nos traga justiça. Momento Antagonista fica por aqui. Voltamos na segunda-feira. Uma boa noite a todos.